vocês? Bom, vamos lá então para nossa questão de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como responder biologia na segunda fase da UFO, que para vocês será o segundo dia de prova, no domingo. Antes de tudo, eu já queria pedir para você deixe o seu like aqui. Tem muita gente que assiste e não curte. E isso é importante, me ajuda a alcançar mais pessoas também que precisam disso, precisam dessa informação. Então vamos lá, hoje eu acho que o vídeo vai ser bem rapidinho, porque, gente, vocês vão perceber como biologia é muito tranquilo na UFO. Não só as perguntas são tranquilas, é muito, assim, às vezes a UFO dá uma viajada, sou traumatizada com a questão da cóclea. Quem já fez a prova de 2017 vai entender o que eu tô falando. Mas, de forma geral, as questões de biologia da UFO são tranquilas. E inclusive, as respostas são muito tranquilas. Vocês vão perceber isso. Então, hoje vai ser bem rapidinho isso aqui. E eu acho que vocês vão gostar bastante também. Então não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal e assinar as notificações. Porque quando você assina as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber uma mensagem no telefone de vocês. E aí vocês não vão perder nenhum vídeo de nenhum desses momentos de intensivão que nós estamos fazendo, tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão. A prova de biologia é a primeira prova já do segundo dia, da segunda fase. Então, as perguntas, vejam que é bem direta, e normalmente, biologia tem mesmo mais de uma questão, tem mais de uma alternativa numa mesma questão, A, B e C, por exemplo. Porque são perguntas muito diretas, então é bem tranquilo. Nós temos 12 minutos para fazer cada questão, e vocês vão perceber que vocês gastam coisa assim, às vezes até de 5 minutos para responder. Então, a biologia é uma oportunidade de vocês ganharem tempo na prova de vocês. Respondam mesmo super rápido e o tempo a mais vocês deixam para história, porque vocês viram que em história tem que escrever bastante. Então, corram na biologia, é possível, é muito tranquilo responder em muito menos de 12 minutos e utilize esse tempo a mais para outras provas, para outras questões que vão demandar mesmo mais de vocês. Então, essa primeira questão aqui foi a questão que eu tirei 20. A minha nota em biologia foi 74. E a minha pior nota foi na terceira questão. Vou mostrar para vocês a terceira questão. Eu tirei 14 nessa questão de 20. E eu vou mostrar para vocês onde eu perdi essa nota. As demais questões eu fechei. Nossa, essa é super mega inteligente. Não, gente, mas é porque realmente essa prova estava muito tranquila de fazer. Vou ler aqui com vocês. Essa é a primeira questão, uma das questões em que eu tirei 20. E essa aqui eu não vou nem analisar a resposta com vocês. Eu quero só mostrar a pergunta para vocês verem o tanto que ela era simples. Em uma molécula de DNA de dupla face, uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de base nitrogenada. 5 linhas, 3 linhas. Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5 linhas e 3 linhas da cadeia complementar. Gente, não tem isso aqui, não tinha condição errar uma questão dessa. É só mudar lá, guanina liga com citosina e vai, isso aí a gente até enjoa, até fala, pra que esse professor tá ensinando isso? Essa foi a questão. Ligar adenina com timina, citosina com guanina, minha gente. Acho que o único pega que tinha aqui era lembrar que a cadeia complementar é 3 linhas, 5 linhas e não 5 linhas, 3 linhas. Mas isso também é super tranquilo. E a B falava, como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar? E aí aqui sim tinha um peguinha, porque o RNA transportador é o complemento do RNA mensageiro. E na C, nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a proteína formada? Também super tranquilo. Então não tinha assim muito o que sofrer com essa questão aqui. Isso aqui, obviamente, vocês respondiam em menos de 5 minutos uma questão dessa. A questão inteira, A, B e C. Então, é por isso que biologia tem 3 alternativas. Porque a biologia são questões muito tranquilas de responder. E aí, a segunda questão. Considere o ciclo de vida de uma samambaia. Os soros são um conjunto de esporângios e são presentes no esporófito. Com base nessas informações, responda. O esporófito é haploide ou diploide? A gente fica... Gente, eu tinha, acho que 5 aulas de biologia na semana para me vir uma questão dessa. Que tipo de divisão celular sofrem os esporângios? Quais as células são formadas? As células formadas a partir da divisão dos esporângios se desenvolvem e originam o gametófito. Já está afirmando isso, não é uma pergunta. Essa última estrutura é haploide ou diploide? Pois é, minha gente. Foi isso que caiu na UFO.
Então vamos analisar o que eu respondi. O esporófito é diploide. Gente, é isto. Biologia, primeiro que nem tenho que inventar. Não, respondam unicamente o que for perguntado. Bem diferente de história, que história espera um complemento. Espero que você explique, espero que você fale mais. Você coloca tudo que você sabe daquele assunto. Biologia, ou você sabe, ou você não sabe, e você vai responder diretamente aquilo. O esporófito é diploide. Eu ainda repeti. Teve gente que só colocou diploide. E a banca de biologia, os corretores de biologia, eles aceitam essa resposta. Mas como eu treinei sempre copiar o enunciado, porque para todas as outras matérias, com exceção de biologia, todas as outras matérias, é a melhor forma de você responder diretamente, de você não enrolar e de você começar a questão. Então eu já treinei e fazia isso automático. E mesmo em biologia, que não tinha essa necessidade, eu copiava o enunciado de novo. Então, o esporófito é diploide. E ponto final, é isto. Está respondida a pergunta A. Quantos segundos eu gasto? Segundos para escrever isso. Na medida em que vocês forem lendo, assim que vocês forem lendo, vocês já podem escrever aqui. Vocês vamos supor, você risca aqui a resposta, se é diploide ou aploide, você faz um círculo. E na hora que você for escrever a resposta, você já vai lá e escreve direto. Lembrando que, gente, não dá tempo de fazer rascunho. Não dá tempo para nenhuma questão, nenhuma prova, nenhuma pergunta vocês vão fazer rascunho. O único rascunho que vocês vão fazer é rascunho para contas, rascunhos de matemática, rascunho de um cálculo de física, como elaborar o passo a passo, só isso. Mas a resposta, vocês não vão escrever a resposta, ir lá e transcrever a mesma resposta por completo na sua folha oficial. Não dá tempo. Então aqui é riscar, já circular com a resposta e marcar direto, já escrever direto no gabarito. Não dá tempo de fazer rascunho, nem mesmo da redação. É por isso que eu bato tanto nessa tecla. Você tem 50 minutos para fazer redação. Se você conseguir fazer rascunho e passar a limpo em 50 minutos, beleza. Você faz o seu rascunho. Mas eu não dava conta de fazer rascunho e passar a limpo em 50 minutos. Então, eu fazia o quê? Fazia direto. Lá no nosso intensivão, eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão do rascunho e da redação. Então, respondi diretamente. O esporófito é diploide. Ponto final. É isso a pergunta, é essa a resposta. Acertei 100%. Que tipo de divisão celular sofre os esporângios? Quais células são formadas? Tem duas perguntas aqui. Lembra que eu falei isso? Como a UFO, ela sempre traz mais de uma pergunta. É muito comum, em pelo menos uma das alternativas, ter mais de uma pergunta. Então, aqui eu tinha que responder. Que tipo de divisão e quais células são formadas? Então, são duas perguntas. E eu fui e respondi. Os esporângios sofrem meiose e formarão os esporos. Pronto, é isso. Não tem muito o que fazer, não tem segredo. Essa é a resposta. E depois, a terceira pergunta era: as células formadas a partir da divisão dos esporângios se desenvolvem e originam o gametófito. Essa última estrutura é haploide ou diploide? Gente, olha que trem mais besta. Que pergunta é: o gametófito é haploide. Pronto, 20 pontos fácil. Sem ter que sofrer, em 5 segundos responder isso aqui. No máximo 5 minutos, se você estiver pensando. 5 minutos considerando já o tempo de leitura, porque não tem o que sofrer com isso aqui. E eu vou mostrar aqui o gabarito oficial para vocês. Esse aqui, o gabarito da A, ó. Já colocou aqui direto também a sequência de RNA transportador. Já respondeu aqui, só é a mesma sequência. A sequência do RNA transportadora tem esse macetinho, né? A sequência do RNA transportadora é a mesma sequência da cadeia complementar de DNA. E a única questão é que você tem que substituir a timina por uracilo, porque você não tem timina em RNA. Pronto, só isso. Mas será a mesma, ó. Perceba, é a mesma sequência. Então, é só saber esse macetinho. E você fazer isso aqui em 5 segundos. E eles mesmos repetem a sequência do RNA transportador. Então, apesar de que aqui foi direto aqui, eles colocam. Se você tivesse colocado só essa resposta que ia dar certo, ia dar certo. Mas, como eu disse, eu já treinei, estava acostumada a copiar o enunciado. Então, já fui e fiz assim. Estão representados 12 nucleotídeos. Era só contar quantos nucleotídeos. E a proteína formada será composta por 4 aminoácidos. É só lembrar que um aminoácido é formado por quantos? Por 3 nucleotídeos. Então, você tem 12, vão ser 4 aminoácidos. Gente, super tranquilo. Nem precisava fazer a conta, nem precisava explicar. Não precisava explicar isso que eu falei. Como que fosse história. Modelo história. Os nucleotídeos são as unidades do RNA e do DNA. 3 nucleotídeos formam um aminoácido. Visto que há
dá 12 nucleotídeos nessa sequência, formar-se-ão 4 aminoácidos nessa proteína. Isso seria a lá história em biologia, mas vejam que não tem essa necessidade. Basta colocar, são 12 nucleotídeos e 4 aminoácidos. Pronto, sem justificar, sem groselha, sem enrolação, é direto ao ponto. E foi isso que eu fiz na minha prova, eu já escrevi direto. E aqui a questão 2, o esporófito diploide. Ele ainda colocou aqui um 2N que eu não coloquei e deu certo, eles consideraram o esporófito diploide. E aqui, os esporões sofrem meiose, originando esporos, ou células haploide N. Veja que é ou aqui, você poderia ter colocado só esporos, assim como eu fiz, eu coloquei só esporos. E eles aceitaram. Ou se vocês tivessem colocado o esporão sofre meiose, ou células haploides N. Ou só células haploides, não precisava colocar o N. Tudo isso eles iam considerar na resposta de vocês. Vejam como biologia é tranquilo. Você responde diretamente aquela pergunta. E por fim, o gametófito é haploide. Assim como respondi o gametófito é haploide. Pronto, minha gente. Beijo, abraço. Próxima questão, vamos fechar. Então é isso. Próxima questão, 20 pontos aqui garantidos facilmente. Vocês viram que biologia é muito tranquilo, gente. Não tem erro assim. Você já responde direto, sem ficar enrolando, já vai direto pra pergunta, vai direto pra resposta. E a única coisa que eu faço, assim, de a mais é repetir o começo da pergunta. Então, o esporófito é diploide, em vez de só escrever diploide, tá? Façam isso, vocês vão ter tempo, gente, vocês estão percebendo que é tranquilo. E aí, vamos lá, então, pra questão que eu perdi ponto. Tinha que ser o quê? Genética. Gente, eu fiz uma bagunça nessa questão aqui. A minha folha de rascunho, eu fiz tanta conta e eu ainda errei a conta. Tinha que fazer conta. Eu nem sei mais fazer essa questão aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu fazia e refazia e fazia e ainda no final eu errei. Ô, meu pai. Mas deu certo. E eu vou mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Em uma aula de biologia sobre conceitos clássicos da genética, uma professora apresentou duas situações de cruzamento em ervilha de cheiro. Latirosadoratus. Situação A. E uma espécie de tomateiro, solano, lilalã, situação B, conforme o esquema abaixo. Então, aqui a situação A mostrou como que foi o cruzamento e mostrou aqui os descendentes, a quantidade de descendentes para cada fenótipo. Fruto arredondado total e a situação B da mesma forma, mostrou aqui a quantidade de cada descendente para cada fenótipo. Considerando as situações descritas, pergunta-se, novamente ABC, porque dá tempo, é super tranquilo. Qual o mecanismo de herança genética explica as frequências observadas de descendentes na situação A e B? Então, você tinha que falar qual que era a herança genética aqui. Vamos para a minha resposta. O mecanismo de herança genética explica as frequências observadas de descendentes na situação A e B. Veja, repito o enunciado. Eu sempre repito, independente de qual matéria. Então, eu repeti aqui o enunciado. São agregação independente e linkage respectivamente. Aí aqui foi um dos meus primeiros erros. Por conta disso aqui, que eu respondi segregação independente. Não precisava disso aqui. Vamos observar o gabarito. O gabarito fala interação gênica, genes ligados ao linkage, com crossing over. Eu não falei que era com crossing over. E você também poderia falar com permutação ou com cruzamento cromossômico. Qualquer uma dessas três respostas que você desse já seriam consideradas. E eu falei segregação independente e linkage, porque eu achei que aqui eram interações diferentes, eram heranças genéticas diferentes. Mas as duas se tratavam de crossing over, as duas se tratavam de linkage. E eu errei por conta disso, foi o meu primeiro erro. E aí, a segunda pergunta. Qual a taxa de permutação entre os genes? Então, tem a primeira pergunta, taxa de permutação, e qual a posição que eles estão no cromossomo na situação B. Então, foca na situação B, que é essa aqui. Qual a taxa de permutação e qual a posição? E aí, vamos lá para a minha resposta. A segunda pergunta, que perguntava a posição, eu respondi teoricamente. E a taxa, eu fiz esse cálculo aqui. Pela quantidade de descendentes, fruto redondo / folha normal, fruto oval / folha manchada estarem em menor quantidade, conclui-se que eles são os fenótipos e, consequentemente, os genótipos recombinantes. Assim, pelo padrão exposto na situação B, azinha, emin e A
Azão, Azim, Emão, em mim, são os descendentes fruto de genes recombinantes. Isso só é possível se a posição dos cromossomos parentais forem trans. Logo, o fruto arredondado barra folha normal parental tem posição azão, Mzinho, azinho, Mzão. Essa aqui foi a minha resposta para explicar qual a posição que os genes estão na situação B. Vamos olhar o gabarito. A posição dos cromossomos é trans. Era só isso que eu precisava ter escrito. Tudo isso aqui que eu escrevi foi desnecessário. O que aconteceu? Eu quis justificar por que a posição era trans. Eu expliquei a posição trans e não tinha necessidade. Se eu tivesse direto escrito a posição é trans, estaria correto. Tudo bem? Então, biologia, gente, vocês não precisam fazer isso aqui, ó. Isso aqui é perda de tempo. Eu perdi tempo fazendo isso aqui. Poderia ter colocado já direto aqui que a posição é trans e pronto, estava certa a minha resposta. E aí a pergunta B que falava da taxa de recombinação. Dessa forma, tem-se que a taxa de recombinação é 30,65. O que eu fiz? Eu já respondi aqui, eu coloquei aqui direto a resposta. E aqui está a minha justificativa, as contas. Descendentes totais 400, descendentes recombinantes 146, então a taxa de recombinação. Só que, gente, tá errado isso aqui. Essa conta tá errada. E dividir, quando você divide 146 por 730, não dá essa resposta. Eu não sei de onde eu tirei essa resposta, meu Deus. O que a matemática não faz com a gente? Gente, eu só sei que eu gastei uma folha inteira. Eu não tô, eu vou mostrar pra vocês lá no Instagram. Eu gastei a folha inteira pra fazer essa conta. Eu ainda errei a conta. Mas aqui eu coloquei já a resposta. Lembra que eu sempre falo? Responda. Garanta a resposta. Respondi e aqui embaixo eu fui justificar a minha resposta. Só que isso aqui foi importante. Por que foi importante? Porque vamos lá olhar o gabarito oficial. A taxa de permutação é 36,5. E eu errei esse valor aqui. Só que o meu processo está certo. Isso aqui que eu fiz, essa lógica está certa. Eu errei valores. Eu errei alguma coisa aqui nesse processo, mas ele está... A lógica está correta. Então, eles consideraram alguma coisa aqui. Então, percebam que aqui eu já tinha certeza que a resposta era trans, então eu já podia falar direto, não mudava nada a minha justificativa. Mas aqui eu ter escrito essa justificativa me ajudou, porque essa justificativa mostrou para o meu corretor que eu sabia, eu errei alguma coisa aqui nesse processo só. Por que eu sei que eles consideraram? Porque, como eu falei para vocês, eu tirei 74 nessa aqui, 74, eu perdi 6 pontos aqui. Talvez foi justamente os 6 pontos, aqui essa questão valia 8. Talvez responder que era trans já valia os 2 pontos, talvez, provavelmente era isso, e aí eu zerei tudo isso aqui. Mas tem chance da UF considerar o seu processo, principalmente em exatas isso acontece. Então, quando for contas, sempre que envolver contas, coloquem o processo. Vocês não vão colocar o cálculo, não precisa vocês colocarem o cálculo na prova de vocês em nenhuma questão, em nem física, matemática, em nada. Mas é só o processo, assim como eu fiz aqui. Provavelmente o que eu ganhei de pontuação nessa B foi só por ter respondido trans e percebi que eu perdi um tempo danado escrevendo isso aqui, que não precisava. E aqui eles não consideraram nada. Mas é importante porque às vezes se eu tivesse errado só essa divisão final, se eu tivesse errado só isso aqui, eles considerariam alguma coisa desse processo, tá? E aí a pergunta C era, na situação A, e aí eles deixam inclusive grifado, em negrito aqui, para vocês não confundirem a com a B. Na situação A, quais os tipos de gametas produzidos por uma ervilha de cheiro duplamente heterozigota por flor púrpura polialongado? Então, aqui perguntava quais os tipos de gametas. Os gametas produzidos por uma ervilha duplamente heterozigota, repeti aqui, como sempre, o padrãozinho. Repetir aqui o enunciado. Para a flor total são Pzão, Lzão, Pzão, Lzinho, Pzinho, Lzão, Pzinho, Lzinho. E aí o gabarito era exatamente isso. Os gametas são
isso aqui, já colocou direto os gametas. Veja que eu não preciso justificar por que são esses os gametas, de onde eu tirei que são esses gametas. Vejam a diferença de biologia com história. Biologia é super direto. E essa aqui, só a A foi anulada, foi uma bagunça aqui essa questão, mas era de mitose e meiose, gente, uma coisa super... Vou mostrar aqui pra vocês. Mostrava aqui, olha que trem mais besta, gente. Você estudar o tanto que a gente estuda biologia pra cair um negócio desse. E aí, a A, realmente, eles anularam. E aí, a B, qual a etapa do ciclo celular mitótico que corresponde à letra A e D, respectivamente. Olha que coisa mais... Identificar intérfase, não, anáfase, gente, pelo amor de Deus, metáfase, que coisa mais... A gente estuda tanto pra cair um negócio desse. Não, gente, não é bom cair questão muito fácil. Ai, graças a Deus é uma questão muito fácil. Tá, mas aí todo mundo vai acertar, entendeu? Então, pensa assim, uma questão difícil é difícil pra todo mundo. A chance de todo mundo vai errar, ou a maioria vai errar, ou a maioria vai tirar uma média ruim. Se a questão é fácil pra todo mundo vai acertar. Então, não tem grandes vantagens em questões fáceis e nem em questões difíceis. O que determina são as questões medianas. Isso vocês já sabem, né, disso. Porque isso é uma regra para qualquer processo seletivo. Então, gente... É isso, não tem muito segredo biologia. Biologia, vocês não vão justificar a resposta de vocês. Vocês vão só escrever direto a resposta. Vocês podem apresentar os processos. Qual o processo para eu chegar naquela resposta quando envolver, por exemplo, em questões de genética que envolve, às vezes pode envolver uma matemática só, porque a justificativa, a exposição do processo pode ajudar você a ganharem pontos se vocês errarem só uma coisinha. Vamos supor que vocês errem só um cálculo, só um número lá no final, eles vão considerar o processo. Mas é muito direto, não tem embromação. Qual é haploide ou diploide? Haploide ou diploide? Responde. É haploide, por quê? Blá, blá. Aí você erra. Se você coloca alguma coisa na sua resposta a mais que não foi pedido, e essa informação está errada, você perde nota. Veja que não tem sentido colocar essa informação. Porque se você coloca já direto, você sabe que a resposta é aquela, e você coloca direto, pronto, você ganha 100% daquela questão. Mas aí você quer justificar, você já sabe a resposta, aí quer justificar. Vamos supor que lá no meio você coloca alguma informação, viajou da batata, colocou uma informação lá errada. Aí você perde nota. Então é bem diferente de história. Respondam diretamente. É isso, gente. Biologia não tem muito segredo. Lá no nosso intensivão, claro, vou aprofundar em biologia, mas vou aprofundar em questões de temáticas, enfim. Mas a forma de responder é essa, é direto. Sempre repetindo aqui o enunciado, sempre repito o enunciado, mesmo que se eu colocar só pode já dar certo, porque isso vocês vão treinar, vocês vão ficar condicionados a sempre responderem dessa forma. Aqui eu fui justificar, não precisam, vejo que não precisa. Se eu tivesse colocado só que eles eram trans, pronto, já estava certo. E aqui eu errei totalmente a conta. Se eu tivesse acertado essa divisão aqui, eu também teria errado, porque essa divisão não dá esse resultado e não dá o resultado da resposta. Então tá tudo errado isso aqui, foi por isso que eles não consideraram nada, tá tudo errado isso aqui que eu fiz, nem o processo está certo. Por isso que eles só consideraram essa resposta aqui. E aí, essa aqui também, a única coisa que eu fiz a mais foi repetir o enunciado. Biologia é isso, biologia não tem segredo na UFO. Quase sempre vai ter A, B e C, porque são perguntas e respostas muito diretas. Agora, tendo duas questões só, provavelmente vai cair uma questão de botânica, eles adoram, sempre cai botânica na segunda fase, e alguma questão de fisiologia ou... Sabe, por exemplo, mitose e meiose não é fisiologia, mas envolve questões de corpo humano, biologia que a gente gosta. Brincadeira, eu sei que tem muita gente que prefere botânica e zoologia, mas é porque eu odiava. Não é muito comum, mas a UFO costuma às vezes trazer a zoologia na segunda fase. Normalmente o que vem, na verdade, vinha, né? Quando eram 4 questões. Uma de zoologia, uma de botânica, uma de fisiologia e uma dessas de mitose, meiose, mais aleatórias. Mas nessa aqui não veio zoologia, foi uma surpresa para todos e ainda caiu questões super fáceis. Eu acho que é porque todo mundo ficou traumatizado com 2017, com a questão lá da cóclea, e os professores ficaram bravos mesmo com a UFO cobrar aquela questão nada a ver.
Mas, e aí, no outro ano ela fez isso aqui. Então, gente, é isso. Eu falei pra vocês que seria um vídeo mais rápido mesmo, porque biologia não tem segredo. É ler, olhar e responder, sem justificar a resposta de vocês. Só coloquem a resposta. O a mais de vocês vai ser repetir o enunciado para vocês não se perderem. Isso não é para o corretor. Isso é para vocês não se perderem, para vocês não quererem justificar, viajar na resposta. Copie, comece pelo enunciado e vá direto na resposta e brilhe. E é isso, gente. Até às 21 horas com cartas argumentativas. E também não deixem de assistir o vídeo de ontem se você não assistiu, o vídeo de história, como responder história na segunda fase, e o vídeo de texto de opinião. Um exemplo de texto de opinião em que eu mostro as marcas obrigatórias também. Esse é um dos gêneros cobrados na redação, na prova de redação. Se você viu até aqui, deixe seu like, porque se você está aqui é porque você está curtindo. E não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo!